E aqui no estúdio a gente conversa com a jornalista Lena Guimarães, a nossa colunista de política do programa. Boa tarde, Lena. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Essa entrega da reforma da Assembleia, ela tem um simbolismo, sobretudo, pela manutenção do prédio lá no centro histórico de João Pessoa, na Praça João Pessoa. Houve uma polêmica, tira de lá, leva para o prédio do Paraibana, Epitácio. Enfim, ficou lá no centro histórico. Qual a importância disso, Lena? É tremenda. Primeiro porque o local é muito mais conhecido, né? Já está lá desde a década de 70, né? Foi inaugurado ainda esse prédio da Assembleia no governo Hernando Sátero, né? E de lá para cá, né, as pessoas se acostumam, se habituam a participar das sessões indo para aquele local, né? Além do mais, né, a praça ficou conhecida, é a Praça João Pessoa, mas ficou conhecida como a Praça dos Três Poderes, né? Concentra o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Tem todo um simbolismo, né? Os tripés da democracia estão lá. E do outro lado está também a sede do Ministério Público, né? A reforma que foi feita, com certeza, vai facilitar o acesso do cidadão ao prédio, ao interior da Assembleia Legislativa, né, para que ele também possa acompanhar o que os deputados estão fazendo. É importante acompanhar. Hoje é possível fazer isso pela TV Assembleia, mas também é interessante ir lá e ver e testemunhar como é que acontece, né? Afinal, nós estamos elegendo os representantes, né? E se eles estão nos representando, a gente tem que saber se eles estão fazendo isso bem direitinho. Pois é, falando de eleição, eleger representantes, nos últimos dias tem surgido a possibilidade de uma chapa única na oposição. Isso é possível, Lena? Olha, a discussão sobre uma chapa única, ela vem de um bom tempo, vem de um longo tempo. Quando as oposições saíram das eleições de 2016, as eleições municipais de 2016, né, saíram fortalecidas, né, saíram com o maior número de prefeitos de toda a Paraíba, principalmente os prefeitos das grandes cidades, né, das 10 maiores cidades, a oposição ganhou em 8, né? O governismo, o bloco governista só ganhou das 10 maiores cidades, né? Em Sousa e em Sapé, né? Então a oposição, a partir daí, começou a discutir, né, e começou a prever que iria chegar em 2018, né, unida, para que a eleição fosse ganha ainda no primeiro turno, porque eles tinham, né, todas as condições para tanto. Não aconteceu, Não Vitor. aconteceu. Não aconteceu. Primeiro houve o lançamento, a discussão em torno de quem seria o candidato, se o prefeito de João Pessoa e o prefeito de Campina Grande. Depois, o senador José Maranhão, como presidente do MDB, o maior partido aqui da Paraíba, né, até então, questionou, né, essa discussão, essas candidaturas, e se lançou candidato, né? Já tinham 3 candidatos, os 2 desistiram, e uma chapa foi lançada, e alguns partidos não foram ouvidos, e esses partidos não aceitaram avalizar uma chapa cuja escolha eles não tinham participado, e o resultado é que hoje existem 2 candidaturas dentro desse bloco de oposição, considerando os grandes partidos, porque nos pequenos partidos nós temos ainda o PSOL e o PSTU lançando seus candidatos, e tem ainda o PDT, né? São 3 candidaturas fora disso, né? E nesse momento houve um novo esforço agora com a desistência do senador Raimundo Lira de disputar a reeleição e a abertura de uma vaga na chapa majoritária dessa chapa que tem Lucélio Cartaz como candidato a governador. E o ex-senador e atual deputado federal Marcones Gadelha, presidente do PSC, iniciou ações, né, para tentar novamente um novo esforço, né, um último esforço, já que estamos chegando aí às convenções, para tentar unir. Mas o senador José Maranhão me disse que não deu a autorização que foi solicitada para negociar. Ele acha que está bem posicionado nas pesquisas e que ele dar uma autorização dessa poderia ser entendido como um recuo dele. Exato, a possibilidade dele recuar, e ele disse que não existe essa possibilidade de jeito nenhum. Maranhão não abre
Mas, Lena, um outro assunto que a gente comentou essa semana aqui no programa diz respeito ao EPB, né? A decisão da UEPB, que ela venceu lá no TJ, através de uma solicitação, o seu repasse integral do 10º. Ontem eu conversei com o presidente do TJ aqui no programa, ouvimos o reitor em exercício da UEPB e o governador Ricardo Coutinho falou sobre esse tema. Vamos ver a sonora de Ricardo. O que a justiça determinou, local, nós vamos lá para Brasília, evidentemente. Porque você imagina se nós formos agora fazer orçamento através de decisão judicial. Como é que fica a economia? Ou seja, como é que fica se cair, como cairá agora em julho, por exemplo, a receita do Estado? Então todos terão 100% de orçamento e o Poder Executivo terá o quê? 60%? 65%? Então o orçamento não pode ser feito por caneta de decisão. Orçamento é uma contingência, uma circunstância natural, uma consequência natural da receita do Estado. Senão, vão quebrar o Estado. E aí, Lena, a UEPB diz que precisa dos investimentos, inclusive ameaça fechar unidades, campos. O governo disse que a arrecadação caiu. Nessa queda de braço, quem perde são os estudantes, a comunidade acadêmica. Como é que isso vai ser resolvido, hein? Pois é, o governador disse que o lençol está curto, né? O fisco, o sindifisco, disse que não, né? Que não é verdade, que as receitas continuam respondendo positivamente, né? O Supremo Tribunal Federal, na mesma discussão em relação ao Poder Judiciário, decidiu que o governo tem que repassar integralmente, né? E agora o TJ decide a mesma coisa, o mesmo que ela recebeu, ela está reconhecendo para a UEPB, que estaria, né, cobrando algo em torno de 100 milhões de atrasados do governo do Estado. 100 milhões é muito dinheiro, né? É quase ou mais de um quarto, né, do orçamento da universidade, né? É uma discussão que ainda vai render muito, viu, Vitor? Porque a educação, não existe transformação sem educação, né? Todos os países do mundo que evoluíram, enriqueceram e têm mais justiça social, fizeram isso através da educação, né? E a educação, mas a questão neste momento, né, virou uma questão jurídica e depois que a justiça decide, tem que se cumprir, né? Tem que se cumprir. Tem que se cumprir. O Estado disse que vai recorrer da decisão, o EPB está confiante. A gente vai para o intervalo rapidinho? E a gente tem que torcer para que a UEPB tenha as condições de oferecer a seus alunos e professores, certo? Os meios para que estudem e que ensinem e que terminem bem o ano letivo, né? Uma informação de bastidor que pode se confirmar ou não, mas a universidade estuda fechar algum dos seus campi, enfim, e João Pessoa poderia perder a sua unidade da UEPB. Chegaria a infelizmente, a capital perder o campi porque não teria condições de bancar. Pode acontecer isso. É uma discussão que, com certeza, no ano eleitoral muito ruim, né? É muito ruim para todo mundo, né? Vamos para o intervalo? Rapidinho? Intervalo, na volta a gente volta com Lena Guimarães falando do tamanho do eleitorado nos municípios da Paraíba.